Imagina ser o único leitor de uma história, e ao terminar de ler ela se torna real. Como você lidaria com isso? Yoru aqui, e esse é o Contando do Meu Jeito. Então vamos para essa história, descobrir como o carinha que está nessa situação vai lidar com isso, como ele vai aproveitar a chance da vida dele. Havia uma novel, 3 maneiras de sobreviver em um mundo em ruínas. Dizer que era pouco popular seria eufemismo. O protagonista se perguntava o motivo de ninguém ler. Nas palavras dele, essa obra-prima. A novel tinha nada menos que 3.149 capítulos, com média de 1,9 views, e um comentário por capítulo. No metrô, estava o protagonista desta história, que voltava do trampo, lendo sua novel pelo celular, pensando que ninguém ia querer ler uma história com mais de 3.000 capítulos. Ele mesmo, que parecia ser o único leitor, demorou 10 anos. Mas ele mal podia esperar para o que estava por vir. No dia que saiu, o último capítulo da história, que só ele lia. Parecia impossível, mas ele conhecia aquele desenvolvimento. O que ele leu estava se tornando real, e só havia uma pessoa que conhecia o final. Capítulo 1. Existem 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. Atualmente o autor diz esquecer algumas delas, mas uma coisa é certa: quem está lendo a obra com certeza irá sobreviver. Fim. Era o último capítulo, e o nosso prota vê o aviso no celular, então scrolla a tela para confirmar. A obra que ele acompanhou por 10 anos, desde a escola, acabou. Doc já se apresenta. Sim, Doc já é o seu nome. Com tradução livre seria o filho único, ou o leitor. Esse nome deixa qualquer um confuso. Tanto que, no RH da empresa perguntaram seu nome, e quando ele respondeu ficaram confusos, e ele teve que explicar que apesar de ser filho único, esse também era seu nome, Doc Já, Kim Doc Já. Acontecia bastante, na verdade. Seu pai quem deu esse nome para ele, com o desejo de torná-lo forte e independente, mesmo só, mas ele acabou se tornando um homem solteiro e solitário. Resumindo, este é Doc Já, de 28 anos, formado numa universidade qualquer, de terceira categoria do interior, e trabalhava como terceirizado, numa subsidiária de uma grande companhia. Ele tinha um hobby, ler novels no caminho para casa, mas aquele dia foi diferente, e Doc já se espanta com uma voz. Você vai ser sugado pelo seu celular desse jeito, Disse Yo Sang-ya, dos recursos humanos. Doc já responde surpreso, e eles começam a conversar, enquanto ela consegue um lugar apertado, para se sentar ao seu lado. Quem diria que ele encontraria justo a Yo Sang-ya no metrô, a mulher mais popular da companhia. Então, ele pergunta se ela sempre pegava o metrô, pensando que vários homens da companhia ofereciam carona a ela, para voltar para casa, fazendo-o se questionar por ela estar ali. Triste, ela responde que alguém havia roubado sua bike, e Doc já pergunta, com espanto, se ela ia trabalhar de bike, e ela confirma, pois estava fazendo muita hora extra, então ficava sem tempo para fazer exercícios físicos, e com certas coisas chatas que tinham ocorrido, ela uniu o útil ao agradável. Doc já sentia que eles eram de realidades diferentes, o que só foi confirmado ao ouvir do seu lado um. Pode prestar-me dinheiro? Espantado, ele olha para Sang-ya, que diz ser espanhol, e significava, pode me emprestar dinheiro? Apesar de não entender como ou onde ela usaria justo aquela frase, ainda assim, ela aproveitava a volta para casa para estudar. Isso confirmava como eram de realidades diferentes, e ele diz que ela era bastante dedicada, mas ela se inclina, e tenta ver a tela do aparelho de Doc Já, perguntando o que ele lia com tanto foco, quando ele, rápido, tira seu celular do campo de visão dela, gaguejando. A moça, mais rápida, conseguiu ler algo, e pergunta se ele estava lendo uma novel, quando ele diz que estava estudando coreano. Aham, sei. Desculpa esfarrapada. Entusiasmada, ela diz que também ama ler novels, cita autores que já leu, e pergunta a ele qual era seu autor favorito. Envergonhado, ele diz vagamente que ela não reconheceria, mesmo se dissesse o nome, mas a diferença na volta para casa não havia sido apenas por ela, o verdadeiro motivo daquela noite ser diferente. A novel de fantasia que ele lia, há mais de 10 anos, acabava nesse dia. Aquela obra que durou quase sua vida inteira, desde o 9º ano do fundamental acompanhando, quando ele apanhava na escola, quando falhou no vestibular, quando teve que ir para uma universidade de terceira no interior, quando teve que servir, quando foi contratado em uma subsidiária de uma grande companhia como terceirizado. Mas voltando ao ponto, nosso prota não conseguiu evitar sentir um certo vazio, pelo fim,
mas ao mesmo tempo, uma satisfação de finalmente ter chegado ao fim. Confuso, era a novel de sua vida. O capítulo 1 até teve umas 1.200 views, e no capítulo 50 restavam somente 12. Mas então os capítulos seguintes se seguiam com apenas 1 view, com exceção daqueles capítulos, que um ou outro deve ter entrado por acidente, e poderia-se ver o número 2 nas views. De resto, incontáveis uns. Não seria loucura dizer que a novel havia sido, desde então, dedicada a esse único leitor, e por isso, ele resolveu que escreveria um comentário, com palavras sinceras de seu coração, mas não sendo suficiente aos seus olhos, ele tentou postar a novel no painel de recomendações, mas foi xingado, por acharem que era o autor querendo atenção. De qualquer modo, mesmo sendo aos olhos de Doc já uma boa história, isso se a pessoa fosse paciente, para continuar lendo, aquelas pessoas eram de grande intolerância. Sang-ya diz que fazia 1 ano desde que haviam entrado na companhia. O tempo voa, não é mesmo? Eles não sabiam de nada antes. Os dois riem. Doc já se lembrava bem, como se tivesse sido ontem, apesar de que seu contrato já estava acabando. Daí se lembrou que a moça foi reconhecida pelo bom trabalho, e foi promovida por tempo integral, enquanto ele então pede desculpas pelo atraso, e a parabeniza, dizendo que talvez devesse estudar outras línguas com mais foco. Então se volta para seus pensamentos, e diz que odeia admitir, mas ela era incrível. Se não fosse o mundo real, se fosse uma novel, com certeza o protagonista da obra seria alguém como ela. Ele sabia que não tinha sido esforçado, enquanto ela trabalhava com vontade. Ela até estudava na volta para casa, enquanto ele apenas lia uma web novel qualquer. O resultado era óbvio. Sang-ya sugere mostrar o app que usava para ele, enquanto ele pensa que se sua vida fosse de outro gênero, tipo fantasia, e não a vida real, enquanto olha do outro lado no metrô, um garoto sentado com uma caixa transparente com alguns gafanhotos em seu colo. Doc já pensa se poderia ser o protagonista. Ele diz que nada iria mudar se ela mostrasse o app, mesmo que fosse possível, não era a realidade. O gênero de sua vida era o mundo real, onde ele era um leitor, um doc já, não um prota. E sendo um doc já, um leitor, ele tinha a vida de um. Ela diz que ele fala coisas interessantes, e ela vivia uma vida de Sang-ya, marfim em coreano, e que iria fazer como ele, e continuar devota à própria vida. Então ele recebe uma mensagem de agradecimento de um tal de TLS123. Seria o autor da novel? Eles começam a conversar, e o autor diz ter completado a novel graças a ele, e até ganha uma competição. Nosso prota parabeniza, e pergunta sobre, mas a resposta é que ele não reconheceria, por ser desconhecida, mas a novel estava programada para ser monetizada, quando o epílogo fosse upado, ainda naquele dia, e que gostaria de enviar um presente especial, como forma de agradecer, então pede o e-mail do prota, pois graças a ele que a história tomou forma, e foi trazida para aquele mundo. O prota se pergunta se o autor teria mentido sobre a competição, por vergonha. Mas será que ele ganharia um cartão presente? O e-mail chega. Assunto do e-mail. Caro leitor, obrigado por tudo. Corpo do e-mail. Caro leitor, a monetização começará hoje às 19 horas. Isso será uma ajuda para você. Te desejo boa sorte. Eram 18 horas e 55 minutos naquele momento, e ele buscou a novel, mas ela não existia mais no app. Ele nunca tinha visto isso, deletarem uma novel para monetizar, e sem avisar os leitores. Que estranho. O trem para, fazendo acharem que era um ataque terrorista, e nosso prota vê o exato momento que as 18 horas e 59 minutos se transformam em 19 horas, a hora da monetização, e um aviso para todos fugirem é ouvido. Uma luz, que parecia um raio, algo surgindo dentro do vagão do metrô, e uma janela do sistema surge. O serviço gratuito do sistema planetário 8612 terminou. O cenário principal começa agora. Foi ali que o gênero da vida do prota mudou. Capítulo 2. No momento em que aquilo apareceu, alguém gritou: é um dokaebi. Dokaebi são criaturas míticas no folclore coreano. Algumas pessoas chamam de duendes coreanos, mas não são a mesma coisa. O tradutor da novel decidiu continuar chamando esses seres assim, o que se manteve na tradução do Manha. Bom, essa frase, que era o início da novel que ele lia, veio em sua cabeça, e ele se perguntava o motivo de ter lembrado disso. O metrô para, e tudo escurece, enquanto ele pensa no início de 3 maneiras de sobreviver. Um déjà vu, besteira. Era normal o metrô parar. Ele só podia estar sonhando. Aquilo era só uma novel. Um dokaebi, alguém diz. Não era possível, não fazia sentido. Mas estava acontecendo.
e ele lembra da descrição da novel, com 2 chifres pequenos, usando um pequeno chapéu de palha, a estranha e fofa criatura flutuava pelo ar, muito estranho para ser chamado de fada, muito mal para chamar de anjo, tranquilo demais para chamá-lo de demônio. Assim, foi chamado. O prota ainda pensa que era impossível, mas estava ali, na frente dele, a exata descrição que ele tinha lido na novel. Assim, ele foi chamado de Odokaebi, o momento em que a ficção e a realidade se sobrepunham perfeitamente. O bichinho estranho começa a falar, mas ninguém entende. Alguém filma com o celular, achando ser realidade aumentada ou algo assim, mas somente nosso prota sabia. No mundo de maneiras de sobreviver, esse foi o Dokaebi que iniciou o interminável. O Dokaebi pergunta se as pessoas conseguiam entender. Que dor de cabeça! O pet coreano não tinha funcionado direito. Um figurante pergunta se ele estava filmando um filme ou algo assim, pois ele tinha uma audição e precisava ir. O bichinho diz que não sabia que teria audições àquela hora da noite, haviam dito que as pessoas concordariam com monetização às 19. Todos ficaram confusos, e o Dokaebi pede calma para passar informações importantes. Alguém, irritado, diz que ninguém ali se importava, e o metrô deveria ser colocado em movimento, pois estava atrasando a todos. Seriam compensados? O prota sabe no que vai dar, mas não sabe o que fazer, então diz a Sangue para não se mexer. O Dokaebi, irritado com tanto barulho, manda ficarem quietos, e mata o carinha, espalhando sangue pelo vagão, e diz que não era uma filmagem, ou sonho, ou romance, ou mesmo a realidade em que vivem. Nosso prota sabia. A cada cena ele lembrava do que tinha lido na novel. Tudo se aquietou no mesmo momento em que as paredes deste vagão do metrô foram pintadas de sangue. O Dokaebi disse que eles tinham vivido vidas boas e pacíficas, e agora deveriam pagar algum preço por comer, respirar, viver. O mundo em que todos eles tinham nascido era incrível, mas agora isso mudaria, e nada mais seria de graça. Um cara tenta subornar o Dokaebi, mostrando dinheiro, mas o bichinho queima cada cédula, e diz que não valia nada para ele, era apenas papel, só servia no mundo dos humanos, e ameaça explodir a cabeça do cara, que se ajoelhou, vendo seu dinheiro sumir na frente de seus olhos. O Dokaebi disse que as dívidas acumulavam com tanto falatório, então resolve que mostraria ao invés de falar, e uma janela do sistema aparece, indicando que o canal B7623 estava aberto, e as constelações se entrelaçavam. O capítulo acaba com as pessoas confusas tentando entender o que significava aquilo. Capítulo 3. Sangue a ligava para a polícia, mas ninguém atendia, e nosso prota tenta acalmá-la, e explicar o que podia. Ele lembra de um jogo que ela tinha tentado jogar, onde o mundo tinha acabado, e só algumas pessoas sobreviveram. Era uma situação assim, eles estavam como naquele jogo. Ela estava confusa, e ele continuou dizendo que todo jogo tinha regras, então ela só precisava segui-las. Mas quais eram as regras? Logo eles iriam descobrir. Enquanto ele olha ao redor, lembra do que leu na novel, cada uma das cenas se repetindo. Um caos ali dentro. Muitos em desespero. Era difícil acreditar, mas a novel que ele leu, por mais de 10 anos, estava se desenvolvendo na sua frente. Então ele se forçou a pensar, o que precisava fazer para sobreviver na novel. Uma janela de sistema aparece. Prova de valor I. Mate um ser vivo ou mais. Tipo, um principal. Dificuldade, VF. Tempo limite, 30 minutos. Recompensa, 300 moedas. Falha, morte. Um cara de cabelos pretos e boa postura, pede atenção, e tenta acalmar a todos, mas alguém pergunta que era ele, que mostra sua identificação. Primeiro-tenente ativo do 6º-52º Batalhão do Exército. Ele diz que recebeu uma mensagem de seu batalhão, que havia surgido uma emergência nacional de grau 1, e todas as unidades deveriam comparecer ao batalhão, imediatamente. A confusão voltou a se instaurar. Emergência nacional? E a Casa Azul? E o presidente? Ele pede desculpas, pois era apenas um soldado de baixa patente, e não tinha contato direto com a Casa Azul. O prota já esperava por aquilo, ele conhecia aquele cara, era o primeiro-tenente Lee Yong-sung, o mestre da espada de aço. Lee Yong-sung, primeiro-tenente da Coreia. Ele aparecia bastante na história. A forma de falar, de agir, eram iguais à história, mas a maneira que ele apareceu pela primeira vez era diferente, só depois do primeiro cenário. O primeiro-ministro aparece em todas as telas fazendo um comunicado sobre a segurança nacional, terrorismo, mas no meio do comunicado é morto, e sangue se espalha pelo ambiente em que é gravado, deixando todos assustados. O Dokaebi, de forma demoníaca, diz que aquilo não era uma brincadeira como terrorismo. Eles não tinham entendido. O Dokaebi diz que,
Segundo pesquisas. Que pesquisas? Quem fez a pesquisa? Como foi feita essa pesquisa? Quem que sabe? Mas segundo pesquisas, as pessoas daquele país eram boas em jogos, então ele aumentaria a dificuldade, e reduziu o tempo limite de 25 para 10 minutos. E o tempo começa a contar. Prova de valor. Mate um ser vivo ou mais. Tipo, principal. Dificuldade, VF. Tempo limite, 10 minutos. Recompensa, 300 moedas. Falha, morte. E se o primeiro assassino não aparecesse nos próximos 5 minutos, todos os seres, em cada zona em que o assassino não aparecesse, seria aniquilado. Confusão. Desespero. Lee pediu calma. E que o escutassem. Nosso prota via o plot da história se desenvolvendo, na sua frente, e tinha um péssimo pressentimento. O prota de 3 maneiras de sobreviver ainda não tinha aparecido. E com sangue na janela do vagão, eles percebem que no outro vagão alguém tinha matado. E o Dokaebi aparece nas telas dizendo que coisas interessantes tinham acontecido, e mostra o que aconteceria se não fosse feito nada em 5 minutos. Aparece uma tela grande, nela uma turma e alunos apreensivos, e um aviso de que o tempo limite havia sido alcançado, então a execução do pagamento ocorreria. Assim todas as pessoas daquela sala morreram, um por um. Em outro lugar, ainda na mesma escola aparecem 2 garotas, uma enforcando a outra, e uma janela do sistema aparece, indicando que no colégio feminino Tufão, no 8º ano, turma B, Ligia é a sobrevivente. O Dokaebi pergunta se não tinha sido divertido, e o capítulo 3 acaba. Se tá gostando, dá um like. E se ficou curioso, e quer ouvir mais, se inscreve no canal e assina o sininho, assim você sempre saberá dos novos vídeos. Até o próximo vídeo com O Contando do Meu Jeito.